Olha só. Agora. Tranquilos? Passaram bem a semana? Problemas com questionário? Não? No geral, estão indo bem. Professor, a correção vai ser feita com você ou vai ser aquela nota da inteligência artificial? Os dois. Ela corrige, eu dou uma olhada, porque eu não confio nela. Entendeu? Objetiva não, objetiva é ela que faz. Né? Discursiva são os dois. O gabarito também sou eu que faço. Né? Vamos lá? Aula passada nós falamos um pouco de Aristóteles, falamos um pouco da Idade Média, falamos um pouco de Platão, nessa ideia de Estado que está sendo construída. Estado aqui, a palavra que vai aparecer na Antiguidade, você já sabe, é polis, é cidade. Polis vem política, é cidade em grego, e de civitas, que é cidade em latim, vem cidadão, cidadania. Mas são palavras que, no final das contas, queriam dizer a mesma coisa. Em termos práticos, quando você olha nas obras políticas, vai ter alguma diferença, porque boa parte delas não está apresentando a política para você tal como ela deveria ser. Tudo bem, Platão faz isso na República, ele te fala no modo ideal da política, mas o ponto de partida dele é a cidade tal como é, ao ponto dele fazer análise de outras cidades gregas que não eram como Atenas, que não tinham a democracia que Atenas tinha, mas que havia outros princípios em comum. Então, eles estão dando conta de uma teoria a partir de certas circunstâncias que eles estão testemunhando. Quando os romanos vão falar de civitas, da cidade, de Roma, vão usar até outra palavra. Né? Como a cidade de Roma deixou de ser, em termos políticos, só uma cidade, passou a ser um império, passou a dominar outros povos, deram outro nome para essa coisa. Cícero passa a chamar, por exemplo, de república. Não, ele não inventou a palavra, ela vem antes. Mas estão dando conta ainda da cidade, só que com as circunstâncias históricas completamente diferentes que Roma tinha. Inclusive no modo de gestão. Enquanto Atenas, que acaba virando um grande modelo, em termos históricos, do que seria a Grécia, só porque a maioria dos escritores que deixaram registros sobre política eram de lá. Roma tinha um sistema que era diferente, não era democrático. Tinha uma ideia de igualdade, mas a igualdade se transformou em algo completamente diferente. Na instituição não de uma democracia direta, mas de uma democracia indireta, a partir do Senado, que era composto tradicionalmente pelos 21 patrícios, os 21 representantes das 21 famílias que, em tese, teriam fundado a cidade de Roma. Os 21 romanos raiz, romanos originais. Depois de um tempo, passa a haver também uma representação da plebe, na forma de tributos, tanto no Senado, quanto fora dele, exercendo funções de magistrados, do magister, de alguém especial. Magistrado para a gente é juiz hoje, né? Na época, desempenhavam funções judiciais, julgavam também, mas não só isso. É basicamente sinônimo de servidor público. Servidor público para ações diversas. Comandava pequenas assembleias, se você fosse fazer uma comparação, seria uma espécie de Câmara de Vereadores, né? Mas que não tem vereador eleito, é simplesmente um magistrado que convoca dentro de determinada comunidade uma assembleia, para ver o que as pessoas pensam de determinado assunto, como elas deliberam, e leva isso para uma instância maior até que chegue no Senado. Né? Então, um sistema hierarquizado. Né? No Brasil, a gente legisla direto em Brasília. Né? Em Brasília, em tese, já tem representantes dos estados, representantes da população dos estados, num sistema bicameral, né? A Câmara e o Senado. E esses representantes, em tese, já falam por você lá. O sistema romano era diferente. Você quase não tinha representante lá, mas boa parte das discussões começava na porta da sua casa mesmo. Com gente se reunindo na praça, pertinho da sua casa, você ia lá, deliberava, aquela deliberação de lá vai para uma instância maior, e assim vai. Né? Eu vi isso acontecer no Brasil
quando começaram a organizar certas políticas, tentando incluir, tentando dar uma forma de participação cidadã, né? Então você criou certos encontros que aconteceriam de ano em ano. Então você teria encontros regionais, sempre tratando de temas, né? E sobretudo na área de direitos humanos. Então você tem um encontro regional de direitos humanos que aconteceria nos municípios. Esses municípios deliberariam sobre temas, levariam esses temas e elegeriam representantes para participar de um encontro estadual. Aí no estado seguiria o mesmo ritmo, né, daqueles pontos levantados pelos municípios, seriam destacados alguns para serem levados a Brasília, no encontro nacional, e o resultado desse encontro nacional virava um documento que era entregue ao Poder Executivo. E assim você teria um norte da política de direitos humanos feito de baixo para cima, feito de forma mais diretamente participativa por parte da população. Só que acontece, como eu vi isso de perto acontecendo, né? Acontece algo muito parecido com o que já acontece em Brasília, né? De fato, a quantidade de pessoas que participavam era muito pequena, quase tão pequena quanto o número de representantes que você tem em Brasília mesmo, né? Para dar conta aí das suas demandas. Quase tão pequena do que, aliás, menor no geral do que o número de representantes que você tem nos legislativos em geral, dentro do próprio Estado, daqueles que têm cargo propriamente político. Então, e quando chegava lá ainda tinha problema, né? Uma coisa é você produzir um documento, a outra ele ser levado a sério. Como não era norma, não tinha nenhum poder vinculante, era quase que uma sugestão, né? Para aquilo ser acatado tinha um problema grande, tinha uma diferença grande. E outra, se você parar para reparar, faz concorrência com o legislativo, né? Então, os legislativos, municipal, estadual e federal, nunca olharam isso com bons olhos. Viam isso como uma espécie de esvaziamento do próprio poder. Algo do tipo, se essas pessoas querem sugerir alguma coisa, tinham que estar aqui falando comigo. E não com esse canal direto para o executivo. Então viram isso como uma forma do executivo limar o legislativo na definição de políticas, né? Quando, em tese, dentro do sistema republicano, é o legislativo que devia cumprir esse papel, né? Mas, enfim, isso a gente vê com mais calma quando falar da nossa estrutura mesmo federativa, coisa que nós já estamos chegando perto, por incrível que pareça, né? Mas esse modelo que teoriza a partir de fatos, a partir de circunstâncias, ele vai ser drasticamente repensado em determinado momento da história, a partir de mudanças também drásticas das formas de organização da vida coletiva. Então, lembrando aqui parte das aulinhas de história que você teve, lembra como funcionava a Idade Média, lembra que você tinha lá um senhor feudal, lembra que você tinha uma relação de sucerania e vassalagem, né? Senhor e servo, aliás, servo, de onde vem também a palavra servidor, né? Servus, em latim, é escravo, né? Não tem outra palavra para escravo, é essa, é servus. O que é muito engraçado, né? Quando chama de servidor hoje, a rigor, a etimologia não te deixa muito animado, não, né? Mas você tem o Império Romano que decai, né? Roma mesmo é invadida por Alarico. Alarico foi o pior, mas não foi o único, né? Cai o Império Romano do Ocidente, fica só o do Oriente, que demora mais um tempo para cair, é Constantinopla resistindo. Aqui a Europa fica dividida em pequenas cidades, que em comum entre elas, o que tem basicamente é o que ficou da cultura romana. Parte da língua, tanto é que você tem influência de língua latina espalhada pela Europa toda, até chegar aqui, né? Você tem também em comum a religião, né? No caso, o cristianismo. O cristianismo católico, para ser mais específico nesse momento da história. E esses dois elementos vão desempenhar um papel importantíssimo, esse resquício da cultura. Junto com a língua romana ficou também o direito romano. Mas não o direito romano, o direito civil romano. Roma tinha dois direitos. Um direito civil, que era chamado ius, e um direito que era aplicado no resto do império, que era chamado de fas, F-A-S, que é uma espécie de direito consuetudinário. Isso pelo seguinte: o princípio que fundamenta a ideia do direito civil é a igualdade. Se eu sou igual a você como cidadão, a palavra que usavam não era igualdade, era cidadania. Como eu sou cidadão,
e você também é. Como nós somos da mesma cidade, como nós estamos submetidos aos mesmos deuses, como nós temos a mesma cultura, não faz sentido ter um tratamento jurídico distinto entre a gente. Né? Para pessoas iguais, o justo é você tratar de forma igual. E para que eu possa tratar de forma igual, faz sentido eu ter o critério de tratamento definido previamente, escrito previamente. Daí a ideia do direito nascer a partir de uma lei escrita. A ideia fundamental do ius é que ele não é um direito natural, ele não vem dos deuses, ele é criado por nós, criado a partir desse princípio de igualdade, desse princípio de cidadania, e que nasce no momento em que é escrito. Na medida em que eu escrevi e publiquei na porta dos órgãos públicos, num álbum, que era uma placa branca de mármore ou gesso, na medida em que eu publico aquele escrito, que boto lá na porta para todo mundo ver, o direito nasce. Então, compara com outro modelo de direito que você tem. Vamos pegar Salomão, por exemplo. Todo mundo conhece a história. Chegam lá duas mulheres disputando a maternidade de uma criança. O filho é meu? Não, o filho é meu. Se fosse hoje uma disputa dessas, como que um juiz agiria? Pega o código. Vamos olhar o Código Civil. O que o Código Civil fala aí? Independente da questão de produção de prova, mas qual o critério para decidir? Você tem um código de processo que diz como decidir. Olha, tem que ter uma petição inicial. Tem petição inicial? Tem um pedido aqui. Essa petição inicial tem que ter certos elementos. Estão todos os elementos aqui direitinho, Ou seja, você age de acordo com uma norma. Você não age de acordo com um troço que você inventa na hora. Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo. Lá tem uma diferença, porque apesar de você ter um direito escrito, a diferença está mais no direito processual do que no direito material. O direito material americano, na área de família, por exemplo, é muito parecido com o nosso. Mas o direito processual não, porque tem uma maior participação do júri. Enquanto aqui o tribunal do júri tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida, nos Estados Unidos, cada estado se organiza de uma maneira, mas de forma geral, o júri tem competência para 100% da área criminal e na área civil para questões que envolvem responsabilidade civil. Para júri, na área de família, por exemplo, só alguns estados. E acho que nem são a maioria. Noutros, a decisão é feita por um juiz mesmo, numa vara especial. Eles também têm varas especiais de infância, juventude. Aliás, uma coisa curiosa do nosso judiciário é que ainda que no filme a gente veja muita diferença, porque tem júri para tudo quanto é lado lá, até porque no cinema, que é para nós, se você for fazer um filme com direito, bota júri, que é muito mais animado, que tem discurso, tem retórica, tem uma coisa teatral. Se eu botar só um juiz que pega um papel e leva 3 meses para escrever um troço, não tem enredo, entendeu? Não dá para fazer um troço que preste, para TV, para o cinema e tal. Mas a estrutura do nosso judiciário é em boa medida copiada mesmo do americano, desde a primeira Constituição republicana. Mesmo coisas que apareceram depois a gente copiou, Exemplo que em 1990 nós criamos os juizados especiais, cíveis e criminais. Coisa de 8 anos antes, os Estados Unidos tinham criado as small claims, que é a mesma coisa. Também com a mesma ideia, para desafogar e tal. Um judiciário que nem estava tão lotado quanto o nosso. Mas a gente vai muito a reboque, na estrutura republicana dos Estados Unidos. A grande diferença está na distribuição de competência também. Os estados têm muito mais competência legislativa do que a União. Teve semana passada uma reunião aí de governadores com o presidente da República discutindo uma proposta de emenda à Constituição para criar um sistema único de segurança pública. A ideia é antiga. Estão tentando botar para frente. E 2 governadores ali fizeram falas muito incisivas no sentido de que, olha, tem que repensar, já que vai mexer na Constituição, tem que repensar o sistema federativo. Eu quero competência legislativa na área criminal. Porque crime não é a mesma coisa em tudo quanto é canto, as formas de combate são diferentes. Então, para o estado de Goiás, queimada é um problema muito mais grave do que é para outros estados. É um crime que tinha que ser mais severamente punido. Eu tinha que ter circunstâncias, inclusive na lei de execuções penais, para tratar pessoas num crime desse que na prática hoje nem encarcera a pessoa, porque a pena está abaixo de 8 anos, só cumpre pena em regime fechado se o mínimo for 8 anos, abaixo disso já vai direto para o semiaberto. Então é um problema, Eu não consigo resolver com a lei que a gente tem.
Então, eu quero ter, e reconheço que para outros estados seja diferente e tal. 2 governadores bateram nisso e foi o que mais repercutiu, né? E não deixa de ter lá a sua razão, né? Não deixa de estar certo. Ainda que para quem dê aula de direito e para quem estuda, essa ideia possa causar certo temor, né? Porque se já é difícil estudar direito penal com um código só, você imagina estudar com 27. Né? Eu perguntei mais por causa dos precedentes, a questão do common law e tal. Pensei que seria mais diferente. Os precedentes é outra coisa, né? A gente também copiou, né? Só que a gente foi dando nomes, né? Nós já tínhamos súmulas, aí criamos a súmula vinculante. Aí depois da súmula vinculante nós criamos o precedente. Os dois estão em vigor, né? As duas formas dos tribunais superiores. Só que ninguém mais cria súmula. Porque o efeito, né, do precedente da súmula vinculante é o mesmo. Sendo que para criar um precedente é muito mais simples do que criar uma súmula vinculante. A súmula leva tempo, você tem que acumular decisões. Aqui não, posso pegar um caso, dizer que ele tem repercussão geral, se a galera topar aqui no tribunal, a gente já vota, já cria um precedente agora. Né? Então é muito mais simples, muito mais ágil, está caindo em desuso. Mas é mais uma vez uma forma de imitar. Né? E aí é uma coisa engraçada, porque a gente vai dando passos em direção ao common law, dando mais força aos precedentes. Já os Estados Unidos vão dando passos no sentido contrário. Né? Eles vão dando passos no sentido do direito romano-germânico, dando mais força à lei escrita e menos ao precedente. Porque os dois estão em crise. E na crise, quando você tem 2 modelos, né? Só tem 2 modelos, você está em crise. Aí o que você faz? Você olha para o outro, né? Esse aqui não está dando certo, vamos para o outro. Faz a mesma coisa que na empresa. Você tem 2 grandes modelos de gestão. Ou você centraliza tudo, ou você descentraliza. A empresa descentralizada está dando errado. O que dizem? É porque está descentralizado, vamos descentralizar. A empresa do vizinho é o contrário. Está centralizado e está dando tudo errado. O que ele diz? Vamos descentralizar. É sempre assim. Né? Sempre assim. Um olha para o outro. Então tem havido até um intercâmbio acadêmico interessante. Muita gente daqui tem ido para lá, e muita gente de lá tem vindo para cá para dar uma olhada como é que as coisas funcionam, para entender melhor, para fazer adaptações mesmo. Né? Não é bacana isso. A common law nasceu do FAS, desse modelo do direito romano. Que você, pelas pessoas não serem iguais, porque é um império, eu estou controlando a vida de gente que tem outra cultura, de gente que não pensa que nem eu, de gente que não é da mesma cidade que eu. E que eu permito, era uma estratégia romana, eu permito que as pessoas mantenham sua língua, eu permito que as pessoas mantenham sua religião. É diferente do que os gregos faziam, né? Os gregos, quando conquistavam outro povo, eles tentavam greguizar a pessoa, sabe assim? Você vai aprender grego, vou botar logo um templo aqui dos meus deuses, você vai rezar para os meus deuses, essa sua religião aí não está com nada e tal. Os romanos não. Os romanos deixavam correr. Porque é muito mais fácil conquistar assim. Descobriram que as pessoas brigavam mais se você destruísse o templo delas do que se você tomasse a terra e começasse a cobrar imposto. Então, para que eu vou arrumar treta à toa? Só o que eu quero é grana. Eu não estou nem aí para os outros, eu estou aí para a minha cidade, é a cidade, é Roma que interessa. Eu estou tirando riqueza e levando para lá. Aqui, se dane, aí vai a tua vida do jeito que você quiser, não é problema meu. Então mantinha uma diversidade cultural de propósito. Né? E para manter essa diversidade e aplicar um direito, não dá para eu ter uma norma escrita. Porque as pessoas não são iguais. Elas são desiguais culturalmente. Elas são desiguais em inúmeros aspectos. Então o único jeito de solucionar é fazer que nem Salomão, é criar uma lei na hora. Salomão criou uma lei na hora. Qual o critério? Né? O que é ser mãe, segundo Salomão? É amar. Vamos ver quem ama mais. Vamos ver quem está a fim de sacrificar alguma coisa. Né? Essa é a pessoa que ama. Amor é sacrifício. Esse é o critério. No código não tem isso. Né? Teve uma época aqui que para colar grau você tinha que fazer trabalho de conclusão, né? TCC. Monografia. Aí, e tinha banca, né? Me chamaram para uma banca de direito civil. Direito civil não é minha praia, mas não tinha mais ninguém, então vamos lá, né? Tinha que ter 3 professores, muita gente escrevendo sobre direito civil. Aí, tadinho, o aluno apresenta um TCC em direito civil sobre o princípio do amor. Eu lembro, tinha um colega, não preciso falar o nome porque ele está aí dando aula, mas ele diz o seguinte: abre o Código Civil. Onde que a palavra amor aparece? Não tem amor no Código Civil. Amor, afeto, não é princípio em absolutamente nada. Não tem uma norma que tente fazer uma referência a afeto no direito civil. Aí ele deu meio que um esporro na aluna lá, do tipo, olha, você está inventando direito.
Você está inventando o princípio. Tudo bem que o princípio tem uma flexibilidade grande, mas não é esse oba-oba que a gente está inventando as coisas. Sei que é bonitinho dizer que as pessoas têm que se amar e tal, mas o critério jurídico não é esse. Amor não conta. Até porque direito civil é patrimônio, meu amigo. Não é grana. Não é grana e amor são duas coisas que não costumam combinar, não. Eu sei que dinheiro compra até amor verdadeiro, mas assim, não é bem por aí que o Código Civil pensa, né? Não está preocupado com isso. Né? Não existe mais banca de democracia? Tem, ainda tem. Quando as pessoas fazem uma, né? Como publicar antes é algo que todo mundo consegue e é mais simples, aí acaba puxando mais para publicação. Mas ainda tem como. Volta e meia aparece um. É divertido. Né? Mas enfim, o fato é que você tem um direito que não tem como ser escrito anteriormente. Porque se eu escrevo anteriormente, vai ser o mesmo critério para todo mundo sempre. A tendência é aquele critério permanecer. E em sendo as pessoas desiguais, eu não posso tratá-las de forma igual o tempo todo. Eu tenho que criar critérios de tratamento desigual na medida da desigualdade entre as pessoas. Então, um princípio básico desse direito, do direito consuetudinário, é muito mais você tentar chegar aí a um meio termo entre as desigualdades. Né? É preciso fazer um tipo de composição na decisão dos conflitos completamente diferente. E é, mais uma vez, o que vem acontecendo na teoria do direito, uma guinada na teoria do direito, que acontece no Brasil pós-88. Essa coisa do direito brasileiro começar a se aproximar da Common Law é um efeito direto da Constituição de 88. Porque ela, você imagina, ela é diferente das outras constituições. Porque ela é uma espécie de modelo de Estado. A Constituição, a rigor, é muito parecida com um estatuto de empresa. Quando você cria uma empresa, você faz um estatuto, registra num cartório, depois numa junta comercial, e nesse estatuto você diz qual é o nome da empresa, qual é o endereço, quem manda na empresa, qual é o poder de mando de cada um, o que a empresa vai fazer, enfim. Você está definindo em termos operacionais ali o que ela é e o que ela faz. A Constituição é mais ou menos isso. A de 88 é um pouco diferente, porque ela não diz só o que o país é, o que o país faz. Diz aonde a gente quer chegar. Está cheio de princípios, está cheio de normas voltadas para o futuro. Normas que dependem de ações políticas para elas serem construídas, para elas serem realizadas. Né? De cara, olha quando a Constituição fala de salário mínimo. Né? Salário mínimo com valor que seja capaz de manter uma família, não uma pessoa, é uma família, com saúde, alimentação, vestuário, educação, higiene. A lista é enorme, cara. Agora olha o salário mínimo quanto é que é. Não é literalmente o que está escrito na Constituição. É porque ela está te dando um norte. Seja lá como você for legislar sobre isso, você tem que legislar de tal forma que você dê um passo em direção a esse modelo. Né? Em direção a essa finalidade. Então, já é uma carta política, ao ponto de chamarem de Constituição programática, porque parecia programa de partido mesmo. Partido político que tem uma pretensão de futuro. Em tese, um partido é isso. Um grupo de pessoas que se organizam porque concordam com uma proposta de futuro. Né? Então você tem uma Constituição que é tipo um programa de partido. Ó, o futuro que a gente quer é isso aqui. Né? E mais do que isso, do dia para a noite você tem uma Constituição nova que repensa o direito de outra maneira, que repensa o papel do Estado de outra maneira, ou seja, não mudou só a norma em si, detalhes da norma, mudou a ideia de direito mesmo, mudou a ideia de Estado, mas toda a legislação infraconstitucional é anterior à Constituição, ela já está aí e continua. E aí vem um problema muito grave, porque no curso de Direito você mal estudava Direito Constitucional. Não estudava, cara. Direito Constitucional eram 2 disciplinas, sendo que dessas 2 disciplinas, uma é Teoria Geral do Estado. Todo o conteúdo material da Constituição era um semestre. Era isso, por tradição. Porque direito constitucional não estava na pauta da advocacia, não estava na pauta do trabalho do fórum. Estava na pauta do legislativo, era problema de quem faz a lei. Se a lei está em vigor, eu que sou operador do direito, supunha que ela fosse constitucional. Então, de cara, você... Imagina, o sistema difuso de controle de constitucionalidade, aquilo que num processo você pode pedir para que o juiz deixe de aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional, ele está aí desde o início da República. Mas ser usado na prática não era coisa que você via todo dia. Pela própria estrutura das constituições, elas não davam muita margem para isso.
É diferente da Constituição de 88, que quando fala de um monte de princípio, princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, qualquer coisa eu posso relacionar com dignidade, você entendeu? E dizer que a norma é inconstitucional, porque aplicando ela no caso concreto, o resultado gera uma indignidade. Uma fábrica demitiu 30 trabalhadores, 30 que tinham família. Eu entro com a ação dizendo que viola o princípio da dignidade da pessoa humana, porque eles têm família, têm que sustentar a gente. Tinha que demitir os solteiros. Não tem nenhuma lei que diz isso, que a empresa está proibida de demitir gente casada com filho. Mas tem um princípio da dignidade, então eu posso usar isso e dizer que é inconstitucional. Então, o controle difuso, ele só fica popular depois de 88. Antes, para quê? Então, para que eu vou estudar? Né? E o controle concentrado, cara, ele nasceu em 1969. Perdão, em 1965. Foi a última emenda à Constituição de 46, que ainda estava em vigor depois de 64, quando veio o golpe. E quando nasce, quem podia propor ação direta de inconstitucionalidade? O Procurador-Geral da República. Só. Mas ninguém. Quem é o Procurador-Geral da República? Um cara que era nomeado pelo Presidente da República e podia ser desnomeado por ele a qualquer momento. Não é mandato. Quem faz a lei? A gente está no regime militar, meu amigo, uma ditadura. O Presidente da República faz lei por medida provisória, na época tinha outro nome, era decreto legislativo, e pode mudar a Constituição do mesmo jeito, sem um Congresso, num troço chamado ato institucional, que é uma versão medida provisória para mudar a Constituição. Meu amigo, o cara legisla sozinho, né? Pode me mandar embora. Quem é o Procurador-Geral que vai entrar com ação direta de constitucionalidade? Nenhum. Então nasce na Constituição, mas não tem. Você não vê ação acontecer, não tem ação direta de inconstitucionalidade. Até porque se alguma coisa estiver incomodando o executivo, ele mesmo muda. Não precisa de mais um cara do executivo para isso. Então o Ministério Público também nada é a mesma coisa. Né? Como você tem uma Constituição que vai, depois de 88, uma Constituição completamente diferente, que vai para um lado, e uma legislação que parece ir para outro, né? Pega o direito civil, direito de propriedade. Né? A questão é a seguinte, faz distinção só entre posse e propriedade. Posse é o estado de fato sobre a coisa. Né? Isso aqui está na minha mão, então eu tenho a posse. Vamos supor que seja seu. Né? A propriedade é de outro, mas eu tenho a posse, está na minha mão. Eu aluguei um apartamento, eu tenho a posse, mas a propriedade é do dono do apartamento, é de quem está registrado em cartório. Era só o que interessava. Quem que é o proprietário, quem tem a posse? A posse foi legítima? Então continua nela. A posse é ilegítima? Devolve para o proprietário essa merda. Acabou. Aí a Constituição diz que a propriedade tem que cumprir sua função social. Aí ferrou. O que é função social? Sei. Quando é que cumpre a função social? Quem é que tem que dizer isso? O juiz. Então o juiz começa a ter que inventar direito para dar conta da Constituição. E contra toda a tradição no direito civil, por exemplo, em que questões sociais não entravam na jogada. Estavam fora do direito civil. Agora tem que botar esse papo todo aqui dentro. A aula de sociologia vai servir para alguma coisa em direito civil agora, porque antes não servia. Não sabia como usar aquilo. Era curiosidade, era erudição. Era bom para dar uma, né, fazer uma firula na petição. Né? Mas em termos práticos, não sei. Como é que você vai me ajudar a decidir? Agora ajuda. Né? Aí eu tenho uma Constituição que aponta para um lado, mas eu tenho um direito que aponta para o outro. Aí eu começo a ideia de que, até na teoria do direito, o conceito de norma vai mudar. A gente dizia que norma era igualzinho ao dispositivo legal. O que é a norma? É o texto do código. Agora não, se abre os livros de teoria do direito, eles vão dizer para você que norma é o dispositivo interpretado. Ou seja, a norma não nasce quando alguém escreve, que nem no direito romano, e publica. A norma nasce quando alguém interpreta. É por isso que a lei não muda, mas a norma muda, porque a interpretação vai mudando. Se o direito agora nasce na interpretação, se a norma de decisão é da interpretação, quem é que está criando o direito? Não é quem legisla, é quem aplica. É o juiz. Por isso que os juízes ganharam um poder enorme de criar o direito. E é por isso que tem treta toda hora entre STF e Legislativo. Pô, os caras estão legislando. Mas foi isso que a Constituição criou. Tudo bem que às vezes eles exageram, mas assim, boa parte das críticas que faz o STF é quando ele está certo, viu? Não é quando ele está errado. Né? Às vezes ele faz umas besteiras aí, mas todo mundo fica quieto, que gosta do resultado. Né? Mas nesse aspecto de ter um papel político mesmo, de construir o direito, não só o STF, mas tudo quanto é juiz espalhado para tudo quanto é canto.
E esse não é o modelo da common law, não é o modelo do FAS, do direito romano, que você tem que chegar aqui e decidir as coisas por conta própria. Então você tem um direito consuetudinário que vai ali se organizando na Europa. E com uma curiosidade, apesar de não dar para aplicar o direito civil romano, ainda assim o direito civil era o tipo de texto que os juristas medievais liam e se inspiravam naquelas normas, mas para aplicar do seu jeito, nesse modelo que se tinha muita flexibilidade. Isso permitiu que você, ao mesmo tempo, mantivesse resquícios de uma espécie de cultura jurídica unívoca, né, do direito romano, e ao mesmo tempo fosse fazendo adaptações regionais, né? Nessas adaptações você cria um modelo de segurança jurídica e você cria também um modelo econômico. Com o Império Romano você tinha uma via de mão, praticamente mão única, de circulação de mercadorias e riquezas ao longo do Império. Você produz aqui na periferia e leva para Roma. Produz na periferia, leva para Roma. Agora a coisa mudou, porque não tem Império Romano. Você tem só pequenos feudos, cada um por sua conta. Outra, com o território romano agora ocupado por um monte de gente. Então criar grandes rotas comerciais também virou um problema. Virou um problema grave. Porque eu não tenho segurança para andar por aí, para levar para muito longe as coisas. É difícil, é complicado. Tanto é que tempos depois, no livro de história, lembra, você fala em renascimento comercial. Para falar de renascimento é porque ele existia e morreu, né? Ele morreu quando o Império Romano deixa de garantir na Europa Oriental, na Europa Ocidental, rotas seguras para comércio de longa distância, né? Então, o comércio deixa de ser a principal fonte de enriquecimento. Não é por aí que a coisa vai funcionar. Vai funcionar num sistema de produção regional, em que você depende diretamente da sua capacidade produtiva, o que significa aqui duas coisas. Primeiro é a quantidade de terra que você tem. Segundo, são as tecnologias que você usa para produzir na terra. Então, do século III ao século VIII, começa a se consagrar uma tecnologia nova. Duas tecnologias, aliás, três, que tiveram um grande impacto econômico na época. Primeiro é substituir na agricultura boi por cavalo. Não parece, mas cavalo é mais rápido, né? É mais ágil. E outra, cavalo exige menos gente para tocar o arado, né? Um só toca um cavalo. Com boi precisava de 3. Então você precisa de menos empregado com essa nova tecnologia. A gente fala que a inteligência artificial e tal, que está tirando emprego, a robótica. Meu amigo, essa coisa de você inventar uma tecnologia que gera desemprego, está aí desde o século III, para você ficar tranquilo. A gente já lidou com isso algumas vezes na história e já sabe mais ou menos onde isso vai parar, né? A segunda foram carroças com 4 rodas ao invés de só 2. Quem já viu no interior carro de boi? Já viu carro de boi no interior? Coisa antiga. Carro de boi só tem 2 rodas, né? Boa parte da Idade Média era assim. Quando você inventa 4 com aquele eixo móvel na frente, você ganha uma vantagem, porque você pode agora transportar mais coisas numa única carruagem, né? Numa única carroça. Porque com 4 rodas, o peso está distribuído em 4 pontos. Com 2, o peso está distribuído em 2. Pensa que o negócio não é asfaltado, é lama para tudo quanto é lado, né? Quanto mais força em 2 pontos de pressão, maior a chance daquela merda atolar e você não conseguir tirar fácil. Então isso melhorou também o transporte de mercadorias, né? E o terceiro foram técnicas de manejo da terra mesmo. Costumavam manejar a terra plantando em 2 áreas, dividindo em 2 porções e plantando, né? Eu planto numa, deixo a terra descansar na outra. No ano seguinte eu inverto. O que estava descansando eu planto, deixo essa descansar. Descobriram que era melhor dividir em 3. Eu planto trigo numa, né? Planto outros tipos de grãos na segunda e a terceira eu deixo descansar. E depois vou manejando. Isso aumenta a produção em mais de 70%. Né? Descoberta da época. Então criaram um excedente de alimentos. Esse excedente de alimentos, graças a essas tecnologias, permitiram que essas cidades que eram pequenas, sem comércio, começassem a crescer, porque quanto mais comida, mais gente eu consigo sustentar. As populações mostram um crescimento. Mas aí chega um limite, porque eu já usei a tecnologia ao extremo, eu já estou dividindo a minha terra em 3, o que dava para plantar aqui eu já plantei, eu tenho que arrumar água, nem sempre é fácil, enfim, o que dava para fazer já deu. Se eu quero crescer mais, agora eu preciso de mais terra. E como é que eu arrumo mais terra? Não é comprando, você entendeu? É na porrada, é na guerra.
As cruzadas são um capítulo à parte, que ajudaram inclusive no renascimento comercial, né? Mas o propósito nem foi comercial, né? O propósito foi mesmo um certo enriquecimento local, sobretudo de franceses, que era quem mais incentivou esse negócio, né? Mais do que o Vaticano, né? Mais do que o Papa. Mas o fato é que a grande forma de acumulação rápida de riqueza, se não é o comércio naquele momento, vai ser o saque. É o saque e a guerra. E boa parte das guerras, elas precisavam de um justo motivo. O justo motivo é o seguinte, é porque você é camponês, você está aqui numa relação de sucerania e vassalagem. Você é o meu servo, que até pouco tempo era a mesma coisa que escravo, mas não é bem escravo. Porque eu que sou o dono dessa terra, sou o senhor feudal, eu dou para você uma porção de terra. Dou assim, a terra é minha, mas eu te dou o direito de uso dessa terra. E esse direito de uso é hereditário. Ou seja, seu filho vai herdar esse troço. Então, na prática, você está usando aquilo como seu, apesar de não ser seu. E por não ser seu, é como você pagar seu aluguel, você me deve. Me deve imposto, você me deve parte da sua produção, eu vou ficar com o seu excedente, com parte do excedente. Uma parte é sua, é o lucro, outra parte é minha. Mas tem um outro dever que é militar. Meu amigo, na hora que o pau come, você vai ter que pegar aí uma espada, um escudo, e você vai para a infantaria, você vai brigar, você vai para porrada comigo. Quando eu mandar você ir, não é quando você quer. Que volta e meia entre os pequenos proprietários são uma porrada também, mas é problema deles. Aqui não, você vai quando eu quero, quando eu mando. Tudo bem que você tem formas de coagir, né? Você tem mais gente armada do seu lado para coagir as pessoas a irem. Mas daí achar que o soldado vai de boa, entendeu? Animado para o campo de batalha, não vai. E você precisava dar uma animada. E a forma de animar é convencer o cara de que a guerra é justa. Justa porque Deus mandou, Deus está do nosso lado, é o que Deus quer, a vontade de Deus. É a mesma ideia da vontade de Deus que legitimava o fato de haver servo e haver um senhor. Por isso a igreja foi fundamental nessa estrutura medieval, para garantir um princípio político, que vai dizer quem manda e quem é mandado. E esse princípio político não é o que hoje, a rigor, a gente chama de político, é teológico. Que é um princípio que diz, meu amigo, você já nasceu nobre ou já nasceu plebeu. Dependendo do seu sobrenome, a sua posição social já está definida. Não tem essa história de mérito. Eu que conquistei. Eu não conquistou merda nenhuma. Tu nasceu, velho. Tu é herdeiro. Ou você é herdeiro da riqueza, ou você é herdeiro do trabalho. Não tem outra posição aqui. E quem escolhe se você nasce herdeiro ou se... É Deus. Deus que escolheu. Na sua perspectiva, na perspectiva de Deus, é escolha. Mas na sua, é sorte. Eu tive a sorte de nascer de boaça, ou tive a sorte, ou o azar, de nascer fudido. Né? É isso. Né? Então, está ali o menininho falando para o pai na Idade Média, menininho, plebeuzinho, servinho. Né? Pai, por que eu sou fudido? Por que o meu coleguinha ali tem um tênis maneiro e eu não tenho? Ah, meu filho, é porque Deus escolheu você nascer fudido. Né? E Deus escolheu ele nascer playboy. Entendeu? É isso. E ele nunca vai deixar de ser playboy. Mesmo que venha a falência. Nunca perde a nobreza. Mesmo sem dinheiro, as portas estavam muito mais abertas, a coisa estava muito mais fácil para você ganhar dinheiro do que sem origem de sangue. Né? E uma coisa curiosa, na Idade Média escrevia-se muito pouco sobre amor. Pouquíssimos textos. Pouquíssimos. Na verdade, as histórias de amor, parecido com o que a gente chama de amor, a ideia de amor romântico, de casais apaixonados, está mais na cultura popular, na trova, nas canções, coisa que não se escrevia, porque a maioria da população era analfabeta. Os textos escritos era para a elite. E para a elite, casamento não tinha merda nenhuma a ver com amor. Rico não se casava por amor. Rico se casava por interesse. Quem se casava por amor era pobre. O rico se casava por interesse porque é a propriedade da terra que está em jogo aqui. É o reino que está em jogo. Olha a história de rei e rainha. Né? Diz a história que
que Dom Pedro, quando soube que ia se casar com Teresa Cristina e tal, ele arrumaram o casamento e disseram o nome dela, e assim. Não tinha Instagram, né? Você vê a cara da pessoa. Só contaram para ela, fica tranquilo que é uma mulher lindíssima, lindíssima, né? E aí Dom Pedro está lá, na Praça 15, no Rio de Janeiro, em frente ao Paço Imperial, no cais, junto com a família, esperando a chegada da fragata Constituição, o nome da fragata. Da fragata Constituição, que trazia quem? Teresa Cristina, a futura imperatriz. Quando ela desembarca, que ele vê, ele sai correndo chorando. Me enganaram. Me enganaram. Esse papo de princesa, disseram que era gatinha. Se você for visitar o Museu Imperial, né, lá tem uma pintura, um quadro da fragata Constituição. Né? Dom Pedro detestava o quadro, porque lembrava desse dia triste, o dia em que conheceu a esposa. E se você olha, aliás, como todas as pinturas são pinturas da família, né? Não só do imperador e a imperatriz, mas dos filhos, né? Essa história de chamar a menina de princesa para dizer que é bonita, você começa a rever, você entendeu? As meninas começam até a ficar ofendidas com essa história de serem chamadas de princesa, porque meu amigo é cada tribufu ali. Cara, é assim, você olha e fala, caraca, é difícil, sabe? Difícil ali. Na estética a coisa, né? Tudo bem, compensa no palácio bonito, compensa na roupa bonita, mas no que diz respeito aos rostos, aos corpos, puta que pariu, que bando de gente feia, velho. Coisa horrorosa. Né? Rico não se casava por amor, pobre é que se casa. Amor é coisa de pobre, né? Porque era uma forma também de aquisição, e para as mulheres, para os homens não, mas para as mulheres uma forma de ascensão. Se a mulher plebeia se casava com um nobre, ela virava nobre. Mas se uma mulher nobre se casa com um homem plebeu, esse cara continua plebeu. Olha que merda. Né? Não tem mobilidade com casamento para homem, mas tem mobilidade com casamento para mulher. Isso ajuda, em boa parte da literatura, a criar a história da princesa, né, da moça que vira feliz para sempre depois que casa. Porque tem uma mudança de status. E são séculos com esse tipo de cultura. Né? O que ajuda a ficar esse eco reverberando até hoje. Né? Fato é que, nesse momento, como eu tenho que criar o discurso da guerra justa para motivar as pessoas, e vai começar a pipocar tratados sobre o que daria justiça à guerra, o que justificaria uma guerra. Porque as pessoas precisavam do motivo. Então era algo do tipo, porra, estou de olho na terra do vizinho. Eu não posso simplesmente pegar a galera e ir lá e sair na porrada com todo mundo, que não vai dar certo. A minha galera não vai motivada. Eu tenho que inventar um justo motivo. Então tem que ter algo que eu diga que esse cara fez para me provocar. É proibido caçar nas minhas terras. Ele matou um animal na minha terra. Matar um animal é pouco para uma guerra, né? Aí o que você faz? Você entra lá e mata uns 30 na terra do outro. Aí o outro fica puto, né? Porra, matei um sem querer, o cara veio aqui matou 30. Aí o que você faz? Mata quem foi lá matar. E aí vai escalando, você entendeu? A coisa vai escalando. Agora eu tenho um motivo, né? E nisso, quando você vai ver, o pau já está comendo feio. Né? A guerra já está rolando. Agora imagina o seguinte, você é um cara que de guerra em guerra virou na região o sujeito mais poderoso. Porque você tem mais terras, portanto mais capacidade econômica, mais capacidade produtiva e mais capacidade de manter gente. Quanto mais capacidade de manter gente, maior é o teu exército. Então a produção de alimentos está diretamente ligada à sua capacidade militar. Como é que eu vou ter exército grande se eu não tenho comida? Né? Então, você ficou poderoso na porrada. O que você não quer? É que outra pessoa fique tão poderosa quanto você do mesmo jeito. Agora que você ganhou o jogo assim, você fecha a porta do jogo. Está nascendo o embrião do que mais tarde vão chamar de rei. Que é um senhor feudal que tornou-se mais forte do que os outros. E em se tornando mais forte, ele chega para os outros e diz, peraí, vocês estão brigando? Eu não vou deixar. Vamos fazer o seguinte, vocês têm um desentendimento? Vem aqui que eu resolvo. Nasceu um Estado juiz também.
mas como forma de impedir que as pessoas, pelo uso da violência, se tornem fortes. Né? Tempo depois, século XIX, Max Weber vai definir o Estado como sendo um monopólio do uso legítimo da força. Monopólio. Só eu posso. Você não pode. Você não pode ter arma à vontade. Mas eu tenho até exército, né? Eu tenho míssil, eu tenho escambau, claro. Eu tenho um monte de jeito de destruir coisas. Você não tem. Por quê? Porque eu sou isso, eu sou um monopólio. Né? Você aluga um apartamento, seu inquilino não paga o aluguel, você entra com uma ação. Né? Reintegração de posse. Aí o cara, né, não tem jeito, só no despejo mesmo. Na hora de despejar, vai lá o oficial de justiça, pede apoio policial. O cara não quer sair. A polícia usa força para tirar as coisas e o cara de dentro de casa. Aí você para e pensa assim, porra, se eu pudesse pegar meia dúzia de amigos aqui da academia, entendeu? A galera do jiu-jitsu, eu ia lá e ia fazer a mesma coisa, muito mais rápido. A diferença é que o Estado pode, você não. É isso. Um tem uso legítimo da força. Você se usasse a mesma força, se bobear a mesma galera, vamos melhorar o exemplo. Cara, os policiais, eu conheço todo mundo, olha só. Eram os caras que eu ia chamar, é tudo brother. Pô, não era mais fácil? Mas você não pode. Foi esse modelo medieval que criou isso. Porque é uma forma de controlar o quanto as pessoas ficam ricas e fortes e poderosas. E assim, você nasce, ou renasce um modelo de direito. Um modelo em que eu vou dizer para você. E não você vai se organizar aí por conta dos teus costumes. Não é o seu costume, é o meu. É o meu. Aí esse direito consuetudinário vai começar a conviver com lei. E não só literalmente com os costumes, não só literalmente com o que as pessoas fazem no dia a dia, com os valores e princípios que elas constroem, mas com o valor e princípio que eu vou dizer que é o bom, porque é uma forma que eu tenho de controlar. E ao mesmo tempo vai começar a organizar o uso da força. Você não pode usar à vontade. Você tem lá soldados, você tem seus exércitos, porque afinal de contas você também é um senhor feudal, você tem aí camponeses, tem as lutas internas entre o senhor feudal e o camponês que não quer pagar imposto, que não quer dar o excedente da produção, aí vai lá na pancada e resolve as coisas, né? Fora outras normas esquisitas, né? Que iam bolando aí para garantir certos privilégios e nem sempre a galera aceitava de boa. Mas aí é problema de cada um, entendeu? O rei não se metia muito nisso não. Agora, nas grandes mobilizações, agora é comigo. Se um feudo, um nobre resolver ir na pancada com o outro, agora é comigo. Briga entre nobre eu resolvo. Briga entre pobre é coisa sua. É legal, porque você cria duas instâncias judiciárias, né? Você cria uma para plebeu, que é o pequeno senhor feudal, e você cria uma para os grandes, que é o rei. Tá vendo como o sistema vai se desenhando ao longo dos tempos? O fato é que esse modelo rapidamente cria grandes monarquias, as grandes monarquias acabam pacificando internamente grandes nacos de território, você não tem muita disputa aqui, salvo momentos de guerra civil, né? E agora o saque já ficou uma coisa difícil, porque eu sou um grande reino, aqui do lado tem outro grande reino. Meu amigo, se eu for sair da pancada com esse cara, o naipe da guerra é outro agora. A coisa mudou completamente de figura. Né? Então o saque começa a decair. Em compensação, você tem novas condições para comércio. Né? Você tem uma nova pacificação de rotas internas que permite o comércio. E aí você vem a fase que, em termos econômicos, é chamada de mercantilismo. Né? Aristóteles, lá atrás, no primeiro obra sobre política, ele dizia que das formas de enriquecer tinham 3 tipos, né, básicos. Um deles está ligado à exploração da terra, à exploração da natureza, que ele chamava de uma forma natural de economia, que era boa por ser natural, por ser limitada. Tinha outras 2 formas que ele via como ruins, que permitiam a acumulação de riqueza desmensurada. Uma delas era o comércio. Comércio. Porque aí as coisas já não são mais tratadas pelo valor de uso, mas pelo valor de troca. O valor de troca é diferente do valor de uso. Né? Um tênis para mim, tamanho 36, não vale nada, porque eu calço, né, 42, 43, então meu amigo, não tem valor de uso nenhum, não vou usar, não cabe no meu pé. Mas independente disso, na loja o valor do tênis é o mesmo. Porque ninguém olha o valor de uso, e muito menos o valor de uso para mim. Olha o valor de troca. E há de haver alguém com pé 36 para comprar o tênis. O valor é esse, o preço é esse, pronto, acabou. Depende do quanto as pessoas estão interessadas no tênis, é diferente. Né? E tem um terceiro, que não é nem o comércio, é o dinheiro pelo dinheiro. Né? Todo mundo
Um já tinha lucro nessa história, né? Mas aqui é o dinheiro pelo dinheiro. É que um tem lucro produzindo, o outro tem lucro vendendo. Aqui tem lucro manipulando dinheiro, emprestando dinheiro e cobrando juros, juntando dinheiro, acumulando dinheiro. Então o importante não é nem produzir, o importante não é nem vender, o importante é ganhar dinheiro. São 3 formas. O engraçado é que as 3 formas dão 3 grandes sistemas, né? Um sistema agrícola, um sistema que a gente vai chamar de artesanal, domina a antiguidade. Você tem um sistema baseado no mercado, que é o mercantilismo, que domina a Idade Média. E você tem um sistema em torno único e exclusivamente da circulação de capital, de forma de produção de riqueza, que você chama de capitalismo, que está aí de pé até hoje, da modernidade até hoje. Vai haver um momento de mudança do mercantilismo para o capitalismo, para o terceiro sistema, né? E é esse modelo, esse momento que a política, a organização do Estado, ela se transforma. Então você já tem grandes reinos, né? Você já tem grandes porções de terra controladas, você já tem um renascimento comercial, você já tem a retomada de grandes rotas, você já tem cidades que são dedicadas quase que exclusivamente ao comércio, outras são dedicadas quase que exclusivamente à produção. Tem um problema nesse conflito econômico. Quando o comércio vira a grande forma de acumulação de riqueza, as estruturas antigas de poder, elas começam a se ver prejudicadas. Por uma questão muito simples. O modelo medieval de produção, ele está todo baseado em ser dono da terra e enriquecer com o excedente da produção da terra. Mas agora que eu estou vendendo esse excedente, trocando por moeda, em primeiro lugar, tem mais um cara enriquecendo nessa história, que não é só o cara que está produzindo, nem é o cara que é o dono do produto, porque é dono da terra, que guardou o excedente. Por exemplo, grãos que excederam, guardei aqui no meu armazém para vender na hora que eu quero. Agora tem um cara negociando a parada no meio, vendendo para a gente no outro canto. Outra, as cidades ainda estão distantes. Os preços são muito diferentes de uma região para outra. Tem aquele cara, por exemplo, que vê escassez de trigo num lugar muito longe. Então, como tem escassez lá, eles estão dispostos a pagar muito pelo trigo. Muito mais do que aqui. Aqui o senhor feudal, como ele não é o dono do comércio, ele é o dono da terra, o alcance de venda dele é curto. No curto alcance, eu só consigo vender por esse preço, não tem gente para pagar por mais. Nem gente com interesse em pagar. Mas lá na PQP, virando à esquerda, tem. E eu sou o cara, as grandes companhias de comércio lucravam muito no comércio de longa distância. Companhia das Índias Orientais, os caras lucravam pra cacete. Porque é até um inferno para vender alguma coisa. Porque a diferença de preço era muito grande, a margem de lucro era enorme pela diferença de preço regional. Então você tem um comerciante que está enriquecendo, um comerciante que não tem terra nenhuma. E eu sou nobre, sou senhor de terra, tanto é que os nomes de nobreza estão ligados ao endereço, né? Visconde de Rio Branco. Tem uma região do Rio Branco lá que é dele, né? Visconde de Inhaúma. Coitado, se o Visconde de Inhaúma soubesse o que é virar o bairro de Inhaúma tempos depois, ele pediria para ter outro nome, né? Uma vez eu e mais uns caras que não valiam merda nenhuma, a gente foi para um evento em Paris, né? Era um troço organizado por Michel Maffezoli, um sociólogo, né? Ele tem um grupo de pesquisa que é chamado CEAC, né? É Centre d'études sur les quotidiens. E, enfim, uma vez por ano tem um encontro lá e tal. E tá a gente ali, um bando de brasileiro, né? E o Maffezoli, ele fala alguma coisa de português. Ele saca, né? Então, entre a gente falava em português, que é para justamente zoar todo mundo que está ali, sem chamar muito a atenção, né? Tinha muita gente esquisita ali. E tinha um amigo nosso, que ele tinha acabado de comprar uma casa em São Paulo, né? Perto do Pacaembu. Uma casa grande. Ele gastou todo o dinheiro que tinha, ao ponto de não ter nem dinheiro para botar móvel na casa, né? Então, assim, a casa era meio que um acampamento, né? Uma casa era enorme. Aí, para zoar, por ser uma casa muito grande, a gente estava chamando ele de latifundiário e tal. Aí a gente passou a chamar ele de barão, né? Barão do Pacaembu. Era barão para cá, barão para lá, barão para... Aí o Maffezoli se tocou, né? Vocês estão chamando ele de barão? Mas por quê? É um amigo que não valia porra nenhuma, mas nem piscou o olho.
mas porque ele é barão. E aí começou a inventar a história da família do cara, de gerações de portugueses que foram parar. Tem origem dupla, porque parte da família vem de uma nobreza portuguesa, outra de uma nobreza francesa. Aí inventou a região qualquer lá e tal, não sei o quê. No francês, os nomes nobres costumam ter um D, né? De Villegagnon. Se tem um D, pode saber que é nobre, né? Os nobres sempre tinham um D alguma coisa. A gente botou, né? Botou um D no nome dele lá também, a gente inventou só para a história ficar mais crível e tal. Rapaz, o cara ficou tão assim, né? Oh, mas vocês estão convidados para jantar lá em casa, ou receber alguém da nobreza e tal. E o Bernardo, que era o barão, né? É outro também que não valia merda nenhuma, ele também reforçou a história. Nossa, inventava cada coisa. Foi a noite inteira contando histórias completamente mentirosas e tomando vinho às custas de uma fesoli, né? Vinho bom. Enfim, né? Coisas de vida acadêmica. Mas é engraçado, né? Uma França que se republicana, a Revolução Francesa, que lutou pela liberdade contra a... O quanto os caras ficam assim, uriçados com essa coisa de nobre até hoje. Impressionante, cara, impressionante. O tempo passa, mas a cultura fica. É difícil mudar, sabe? É difícil fazer uma reprogramação cultural na sociedade. Muito difícil, leva muito tempo. Muito mais do que parece. Muito mais. A gente, boa parte da nossa cabeça ainda é século XIX, cara. Mesma coisa. Não combina com o século XXI, não dá certo, mas ainda está aí, né? Ainda está na cabeça das pessoas. Machismo e racismo são só dois mais fáceis de perceber. E tem mais gente para apontar. Mas tem outras tantas coisas aí que dão na mesma, né? Dão na mesma. O fato é que a nobreza está num problema agora sério. Está num problema grave. E quer ver outra que piorou? Grandes navegações. As grandes navegações facilitaram o comércio de longa distância para enriquecer, mas trouxeram outra coisa, porque se o negócio agora é comércio, você imagina que a demanda por dinheiro está grande. Porque no comércio, não adianta eu levar uma mercadoria para trocar por outra, porque eu não sei se a mercadoria, quanto tempo para me entregar, cabe, dá no navio, não é prático. Então tem que trocar por moeda. As moedas eram de ouro e prata. E, meu amigo, ouro e prata não está dando mole assim na Europa. Até que os portugueses começam a extrair ouro da África. E depois, descoberta das Américas. Meu amigo, aí é espanhol levando ouro pra cacete pra lá. Português levando ouro pra caramba pra Europa. O que acontece? Inflação. Eu tenho mais ouro, eu tenho mais prata, eu tenho mais moeda. Com mais moeda eu tenho inflação. E sabe quem é que ganhava horrores com a inflação? Comerciante, de novo. Porque os comerciantes compravam estoque. Eu comprei, sei lá, comprei a 20 escudos. Agora, com a inflação, esse troço vale 40 escudos. Só que o salário não acompanha a inflação, né? Para quem é trabalhador, está fudido. A inflação é tirar poder aquisitivo. Mas para o cara que tem a coisa para vender, para ele é lucro. Então a inflação é incentivada. Então, isso tudo foi minando o poder dos nobres. Gerou aquela nobreza que tem terra, mas não tem riqueza. E do lado tem um cara que tem riqueza, mas não tem títulos de nobreza. Olha que problema. Né? Esses temas foram ficando incompatíveis. Enquanto você tem um modelo em que a terra é o centro da economia, agora a cidade é o centro da economia. Daí você falar dos burgos. As regiões da cidade onde tem a produção, onde tem um comércio. Muitas cidades nasceram a partir de feiras de comércio, que juntava gente de tudo quanto é canto para combinar a troca de mercadoria. Depois a cidade passou a ser um lugar constante de troca de mercadoria. Tipo uma feira constante. Está nascendo a burguesia. Completamente incompatível com o sistema antigo. E claro, com reações do outro lado, né? Uma treta enorme de antigos nobres com comerciantes do tipo, como pode esse cara que nem sangue nobre tem ter uma casa melhor que a minha? Como pode esse cara que nem sangue nobre tem ter mais grana que eu? Isso não está certo. Né? Se você simplesmente usa o rei para tomar dos comerciantes e passar para os nobres, também não dá muito certo, né? Porque você está minando a atividade econômica na qual você que é rei também está ganhando, porque os comerciantes estão pagando imposto. Então o rei está enriquecendo,
O comerciante está enriquecendo e o nobre está empobrecendo. O trabalhador, claro, seja lá qual for a situação, você já sabe que ele vai empobrecer mesmo. Né? Esse aí é fudido. Foi Deus que escolheu, pronto. Agora viva com isso, né? E mais, a ideia do direito divino dos reis começa a ficar meio incompatível, sabe? Essa ideia de que você é nobre porque Deus escolheu. Meu amigo, eu sou um comerciante. Eu peguei um barquinho pequeno, comecei vendendo aqui, depois arrumei um barco grande, do barco grande arrumei 2 barcos grandes, e de repente eu tenho a porra de uma frota. E nunca apareceu Deus para mim para dizer que você vai para lá. O lugar em que eu nasci é um lugar escroto, é fudido, ainda sustenta uma galera lá, entendeu? Fui eu que fiz. Quer ver outra? Pega as grandes navegações. Cara, Cristóvão Colombo, velho. Cristóvão Colombo. Ele escreveu um diário de bordo, né? O diário de bordo de Cristóvão Colombo, você acha em banca. Quer dizer, se você achar uma banca, né? Que é uma coisa que está em extinção também, né? Uma banca de revista. Mas tem edição de bolso, sabe essa edição de 5 contos, né? Diário de bordo de Cristóvão Colombo, que não é obra de literatura. É diário de bordo. Eu tô chato de se ler. Mas o curioso é que lá pelas tantas no diário de bordo tá lá, avistamos sereias. Se for. Pô, não é ficção. O cara, eu não sei o que foi que ele viu que era sereia. Mas o fato é que os marinheiros entraram em pânico. Pânico. Que viram sereias. Aí se lembraram da Odisseia, né? Na Odisseia, quando Ulisses vê as sereias e tal, que leva os marinheiros para o fundo do mar, ele, que era um cara safo, era um cara malandro, ele bola uma estratégia. Ele se amarra no mastro. E os marinheiros fazem a mesma coisa, todo mundo sai se amarrando em algum canto do navio. Porque para não, né? Tem um canto da sereia, que eu tenho que pular, mas agora eu estou amarrado, eu não tenho como ir, né? E assim sobrevive as sereias. Os marinheiros fizeram a mesma coisa. Do Cristóvão Colombo, começaram a se amarrar no mastro. Para mim, o que eles viram foi golfinho. A minha aposta é golfinho. Foi um bicho simpático, tá pulando aqui, tá acompanhando, tem um cantozinho, né? O cara olhou e falou, porra, você, né? É um cara que nasceu e cresceu ouvindo falar em sereia. E nunca viu. Meu amigo, para nunca ter visto, você imagina que esse cara não tem muita experiência em navegação, né? Não tem. Você quer ver outra? Chegam no Caribe. Quando chegam no Caribe, eles dizem, chegamos às Índias, e dá o nome às pessoas que estão lá de índios. E sabe por quê? Porque eles entraram no barco dizendo que iam para as Índias, não era esse o papo? Novo caminho para as Índias. Só que ninguém explicou que o novo caminho era direção em linha reta, em direção ao horizonte. A navegação era de cabotagem. Sabe como é que Cristóvão Colombo selecionou a tripulação? Você já foi para as Índias? Já. Sinto muito, você é hiperqualificado para o nosso cargo. Você já foi para as Índias? Não, nunca nem entrei no navio. Parabéns, você está contratado, é você que eu quero. Porque um cara que já tenha ido para as Índias, ele sabe que depois de X dias ele vai avistar algum acidente geográfico na costa africana. Algum acidente geográfico no Mediterrâneo, se é por lá que você escolheu ir. Então, se você diz para o cara que você vai navegar em linha reta em direção ao horizonte, ninguém em sã consciência bota o pé na porra do navio. Ele enganou a tripulação inteira. Enganou. Ao ponto das pessoas chegarem lá. Meu amigo, só quem olha o Caribe e diz que aquilo ali é Índia, quem nunca botou o pé na Índia. Nunca viu a imagem da Índia, não sabe, não tem ideia. Então é aqui. Né? Sai para cá que eu vim, aqui que eu cheguei, então é aqui que é aqui. Né? É aqui que é isso, esse troço aí que disseram. Que está aqui na passagem, ó, a Índia. É aqui, cheguei. Né? Não tem nenhuma imagem na minha cabeça. É que nem Aracaju na minha cabeça, me chamaram para uma palestra em Aracaju. Aí eu me toquei que eu nunca tinha ido a Aracaju e mais, eu não tinha imagem de Aracaju na minha cabeça. Salvador, todo mundo tem imagem de Salvador, né? Elevador Lacerda, Pelourinho. Rio de Janeiro, você pode nunca ter ido. Né? Cristo Redentor, Maracanã, São Paulo, mesma coisa. Agora, Aracaju não tinha nenhuma. Né? Eu não vou olhar na internet também, não. Quero me surpreender com a cidade. Quero sentir que nem o cara de Cristóvão Colombo quando chegou lá. Né? E Cristóvão Colombo volta dizendo o seguinte, olha, você tem um domínio de uma cultura medieval que diz que você navegar em linha reta em direção ao horizonte, que o mundo é limitado, o centro do mundo é o Vaticano, a Terra é plana, e detalhe, os fenícios sabiam que a Terra era redonda.
Os egípcios sabiam que a Terra era redonda. Os gregos sabiam que a Terra era redonda. E não só sabiam, como ainda calcularam o perímetro. Por que insistem da Terra ser plana? É por causa de uma poesia de Virgílio. Virgílio, poeta, em que escreve a Eneida, que é a história da fundação de Roma. Uma das histórias da fundação de Roma. Em que Enéas, que é o sacerdote de Troia, ele pega a terra de Troia, por ordem dos deuses, guiado pelos deuses. Ele pega a terra de Troia, como se fosse o corpo dos deuses, e vai sendo guiado pelos deuses até o centro da terra. Então, Virgílio descreve de propósito uma terra plana, para que no centro da terra crie uma cidade que, por estar no centro, é a melhor de todas. Ou seja, tem um critério ideológico aí. Se a terra é redonda, onde é que está o centro? Ele está equidistante dos pés de cada um de nós, seja lá onde você estiver, porque o centro não está na superfície, está no interior. Mas se a Terra for plana, aí o centro está na superfície. E não tem essa coisa de que o centro é melhor que a periferia? Morar no centro é nobre. É como se dissesse, essa cidade é verdadeiramente santa, porque é o centro. E as outras? Menos santas, assim, meio, né? Ah, tem um Deus lá, tem uma religião. Mas é religião de merda. Porque o centro é aqui, a verdadeira é aqui, a correta é aqui. Então a igreja fez muita questão de manter esse papo de terra plana. Contra toda a filosofia, contra toda a matemática, contra toda a ciência. Né? Mas aí Cristóvão Colombo, ele pega e vai, mas por que você foi, cara? Não foi nenhum Deus que falou para ele. Não, ninguém me falou nada. Eu ficava olhando os barcos indo em direção ao horizonte. E quando os barcos vão em direção ao horizonte, primeiro desaparece o casco. Depois o que some é a ponta do mastro, a última coisa que desaparece. Que nem quando eu olho a formiga andando na laranja. A última coisa que eu deixo de ver é a anteninha da formiga que fica para cima. Porque a laranja é redonda. Se com o navio acontece a mesma coisa, é porque a terra é redonda. Se os turcos bloquearam a passagem para as Índias, se dá a volta pela África, é uma merda, eu vou descobrir um terceiro caminho. Eu vou chegar pelo outro lado. Vou navegar em linha reta, eu vou bater lá, porque a Terra é redonda. Olha que coisa. E quando chega lá, ele volta para a Europa, você imagina, né? Você nasceu ouvindo que a Terra é chata, que a Terra é plana, que tem dragões que cospem fogo se navegar em linha reta, que tem sereias, que aí você vai chegar numa cachoeira que vai cair ou direto para o inferno ou por toda a eternidade. Tinha discussão doutrinária sobre isso. Né? E aí, de repente, tem um cara que vai em direção em linha reta. Não achou dragão, achou sereia, mas foi fácil vencer. Não foi lá essa coisa toda. Né? E ainda volta trazendo um bicho muito esquisito de lá, que é muito parecido com a gente, mas que a Europa fica um tempão discutindo se era gente ou não. Sabe, a gente aqui pode discutir se tem vida em outro planeta, você entendeu? Tem vida em outro planeta, não tem, se é vida inteligente, se não é. A gente pode usar milhões de argumentos lógicos. Ah, se o universo é infinito, então tem infinitas possibilidades, não deve ter, sabe? Uma coisa é você ser convencido ou não por um argumento desse. A outra é se baixar a porra de um disco voador aqui na frente da reitoria. E sai um bicho esquisito de lá e diz, leve-me a seu líder. Aí você, o líder de turma, serve? Se for para ter que ir a Brasília, só se tu me levar. Estados Unidos, então, é mais longe. Vão tentar te derrubar se chegar lá. Então, assim, melhor ficar por aqui, né? Tá tranquilo. Líder de turma tá fácil, tá na Rio. O perigo é o RU para você, mas... Né? De resto aqui tá de boa. Você imagina o quanto você mexer com a cabeça das pessoas. O quanto é... Imagina, fantástico. Hoje, entrevista exclusiva com o ET. Né? Até o Ratinho, programa do Ratinho. Agora o papel, tudo. Não ia se falar em outra coisa. O Instagram. O ET já tem Instagram 5 minutos depois de chegar aqui. Né? Já tá bombando a conta. Assim, né? Convidado para a casa dos artistas. Né? Ia ser um negócio assim. E mais, olha o quanto você mexeu com a nossa cultura, e mais, o quanto você mexeu com a nossa vaidade. Porque a gente se acha o centro do universo. A Terra, tem o Sol, aqui é que tem vida inteligente. Aí você descobre que não só que tem outro que é inteligente também, mas ele sabe chegar aqui e você nem sabe onde ele vive. Ganhou de você. Olha o quanto mexe com a gente. Né? Imagina a revolução que isso vai causar no pensamento.
de chega esse bicho mais evoluído que a gente, só porque chegou aqui, a gente não chegou lá, dizendo como ele vive, como ele conseguiu isso e a gente não consegue. Aí é jogar na cara todos os defeitos que a gente tem. Imagina, foi a mesma coisa que aconteceu com a Europa, quando você descobre novos continentes. A mesma coisa. Olha como a cabeça muda. A igreja dizia então que a Terra... Então ela está mentindo. Se ela está mentindo com relação a isso, por que não está mentindo com relação ao direito divino dos reis? Os comerciantes foram os primeiros a levantar. Ô, meu amigo, eu não estou falando isso faz tempo. Mas o fato é muito mais extraordinário a descoberta de novos continentes do que o enriquecimento de alguém, entendeu? É muito mais extraordinário. Tem um impacto na cultura enorme. É quando o pensamento medieval começa a entrar ladeira abaixo e surge o tal do pensamento moderno. E aí você lá que estudou para o Enem vai se lembrar que a diferença do pensamento moderno para o pensamento antigo é que o pensamento medieval, é que o pensamento medieval é teocentrista. Deus está no centro de tudo, explica-se tudo por Deus, ao passo que o pensamento moderno é antropocentrista. Agora eu explico tudo a partir do homem. E a obra que vai inaugurar a modernidade no pensamento político é Maquiavel. Maquiavel nasce em 1469. Olha, ele está aí nesse momento, né, de grandes navegações. Né? 1469 ele nasce. 1492 Colombo chega nas Américas. 1500 Cabral chega por aqui. Antes, em 1400 alguma coisa, também 90, alguma pedrada, Vicente Yanes Pinzon chega na margem do Rio Amazonas sem se tocar muito bem de que tinha mais naco de terra aqui para baixo. Né? Antecedentes ao descobrimento do Brasil. Não é isso que você estudou? Cai do Enem essas coisas ainda, não cai? Maquiavel mora em Florença. O que é a Florença? É uma cidade que tem uma nobreza que enriqueceu pra cacete, mas que não enriqueceu com terra. Que nessa jogada da mudança econômica, são nobres, são comerciantes poderosos e são banqueiros. Acumularam muita riqueza, acumularam muita moeda e ganhavam muito dinheiro emprestando dinheiro para os outros. É mais ou menos o que é a Suíça nos anos 80. É Florença. É a cidade banqueira. A Itália ainda não chegou numa fase tão avançada de construção de reinos quanto o resto da Europa. Você tem grandes monarquias. Você tem os alemães, você tem os germanos, no caso. Né? Você já tem a Prússia, você já tem a França, você já tem a Espanha como grandes monarquias, você tem a Inglaterra. A Inglaterra, o Henrique VIII, deu um passo curioso na história dos estados, que foi romper com a igreja. A aproximação das grandes monarquias com a igreja era importantíssima, porque agora que eu sou esse novo rei, esse antigo senhor feudal, que agora controla muita gente, muita terra, meu amigo, só na porrada não dá para garantir o controle sobre todo mundo. Assim como na guerra eu preciso da ideia de justiça, para mandar nas pessoas eu também preciso de um critério, de uma ideia que faça com que o súdito me veja como digno de mandar nele. Isso que a gente vai chamar de legitimidade. Eu tenho que ser legítimo aos olhos dos súditos. O que segura o poder, o que sustenta o poder, não é a força bruta do poderoso. É a mentalidade do servo. O que me faz professor não é ter feito doutorado. O que me faz professor é entrar aqui e você ficar quieto olhando para a minha cara. Porque você deixar de agir como aluno, fudeu, eu deixo de ser professor também. A coisa não acontece, você entendeu? Essa autoridade depende de uma ideia. E uma ideia que tem que ser comungado tanto por dominantes quanto dominados. Eu vou dar um exemplo bem mais recente para você não esquecer esse troço. Você pensa que racismo é também uma ideia e é uma ideia que permite dominação. Em que hierarquiza as pessoas pela cor da pele. Não é isso? Mas olha só que coisa. O Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, no final dos anos 80, fez uma pesquisa muito curiosa com crianças. Crianças em torno dos 6 anos de idade. Em que era um jogo de memória. Sabe esse jogo de memória? Que você mostra uma imagem
Aí rapidinho esconde e começa a fazer pergunta. Quem acerta, qual é a cor do vestido da menina? Amarelo, ganhou 1 ponto. Era esse o jogo, com criança de 6 anos. Né? Crianças de 6 anos, de escolas públicas, dos bairros mais violentos, até crianças de bairros ricos, em escolas particulares, daquele bairro mais engenheirado. Qual era o objetivo da pesquisa? Racismo. Racismo. Uma das perguntas era: o que a mulher negra está fazendo na foto? Você sabe o que foi que 80% das crianças respondeu? Limpando, varrendo, cuidando do bebê. Enfim, era doméstica ou babá. Era isso que a mulher negra estava fazendo. Pergunta: o que a mulher negra estava fazendo na foto, de verdade? O que você acha que ela estava fazendo? Nada, não tinha mulher negra na foto. Não tinha. Mas perguntada, a criança, né? A criança viu, entre aspas, né? Ela não viu na foto, ela viu que já estava visto. Então a forma na pesquisa de você mapear o imaginário. No imaginário dela, o único lugar possível para uma mulher negra é esse, é o subalterno. E você quer ver o mais escroto? É que essa porcentagem de 80%, ela é mais ou menos a mesma naquela escola pública da periferia, com a maioria dos alunos negros, e com a escola de elite, em que não tem nenhum negro na escola, nem na faxina. Você entendeu a coisa? Mas a criança rica, aos 6 anos, já se tocou de como a coisa funciona. 6 anos. E na escola pública, da elite, ninguém nem fala nisso, mas na escola pública, tinha aquela coisa de oficina contra racismo, vamos denunciar igualdade, vamos trabalhar orgulho. Mas a criança não é idiota, ela saca. Porque a aula acaba, e quando acaba, ela vai para o resto da cidade, ela vê o que acontece para tudo quanto é lado. Ela já tem a representação de mundo dela. Aí essa criança passa a crescer achando que o lugar dela é essa, que o destino, se é para sonhar com alguma coisa, o sonho está limitado. Meu sonho é até aqui, ó, daqui para lá, puta. Eu tenho que treinar muito para mudar essa cabeça. A minha. Quando alguém diz para você que você é pior do que o outro, isso é triste. Mas quando você passa a acreditar, aí é trágico. Aí a coisa piorou muito. Né? E aos 6 anos, 6 anos. Você entendeu? Mas isso permite hierarquizar, né? Permite dizer: o seu lugar não é aqui, vai para lá, o seu elevador é o de serviço. Né? Você está organizando posições, está organizando relações, está organizando o uso das coisas na cidade. O direito divino dos reis era a mesma coisa. Mesma coisa. Se eu sou nobre, eu tenho um lugar natural. Se você é plebeu, você tem... E a plebeice está na cara do plebeu, assim como a nobreza está no sangue azul, né? É porque ficava muito tempo no castelo, não tinha que trabalhar na agricultura, não tomava sol, era branco, mais branco que os outros. Eu não sei se você reparou, mas quem é muito branco parece azul mesmo quando você olha. Né? Sangue azul. Já o cara que está trabalhando na enxada, meu amigo, embaixo do sol... Né? Tem um abade que escreve um livro sobre amor na Idade Média, voltado para os príncipes. Na verdade, ele era preceptor de um príncipe francês. Então ele está aconselhando o príncipe na arte do amor. E lá pelas tantas ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, você é príncipe, você pode ter a mulher que você quiser, entendeu? Inclusive as plebeias. Só que tem uma coisa, eu não te aconselho a ficar com elas, não. Sabe por quê? Porque elas têm que trabalhar. E o trabalho deforma o corpo, torna a pele áspera, né? Mal cheirosa, inadequada para a fruição amorosa. Prefiro as nobres, porque elas ficam no castelo, não tomam sol, não trabalham, não faz porra nenhuma. E de repente frequenta a Smart Fit ainda, né? Dá um up aí na parada. Né? Dá uma compensada e não ter que fazer porra nenhuma. Não é? Olha para você ver como é que era o negócio. Né? Então, você tinha a cara mesmo de elite, além da estrutura formal. Né? Essa é a ideia que tem que mudar. Maquiavel está nesse momento de mudança. Nesse momento. Quando você pega o Príncipe para ler, logo no começo, primeiro capítulo, é quase a introdução do livro.
Ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo um livro que eu acredito ser útil e que vai lhe falar das formas de aquisição e manutenção do poder. Ele vai dizer basicamente o seguinte, como é que você adquire poder? Pela sorte. Pela sorte é o direito divino dos reis. É o que já está posto. Tudo bem, eu reconheço. De fato, pela sorte, isso é fato, né? É rei. A maioria aí é rei assim, né? Porque nasceu o príncipe e pronto, acabou. Né? Mas não é a única. Não é a única. Tem outras, quais são? O saque. Foi assim que muita gente enriqueceu e virou rei? A guerra. O crime. O crime. Você é o 17º da linha de sucessão. Mata os 16 que vem na sua frente, está resolvido. É o que faz Macbeth na peça de Shakespeare. Ele é herdeiro, porra, vou matar o rei, velho. Se mata o rei, ele vira rei, olha que coisa. E se ele vira rei, ele é legio absolutus, ou seja, acima das leis. O pior dos crimes é o regicídio, é matar o rei. Mas ao mesmo tempo, se você comete o regicídio e vira rei, você está inimputável. Você pode cometer o pior dos crimes sem ser responsabilizado por ele. Olha que coisa maravilhosa. Mas só se você virar rei, tá? Só se virar rei. Né? É pela mesma lógica que no Brasil, desde a história aí do 8 de janeiro, as pessoas, mas aquilo ali foi golpe, não foi golpe. Foi só uma tentativa. Meu amigo, não existe crime de golpe de Estado. Só existe a tentativa mesmo. A tentativa é o crime consumado, você entendeu? Porque pensa comigo, se consumar o golpe, meu amigo, acabou direito, acabou lei, acabou tudo. Agora quem manda é quem está lá. Então não faz sentido, entendeu? É a mesma coisa. O regicídio só é crime tentado. Porque se você consegue e é o herdeiro, né? Tá de boa. O crime. E repara que a guerra, o saque, o crime, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você mesmo. É você guerreando, é você... É inclusive incompatível com o discurso teológico da época. Em que Deus é bom. Se Deus é bom, como é que Deus vai patrocinar o crime? Como é que você virou rei? Com a ajuda de Deus. Matou 17, cara. Então foi Deus que mandou você matar, ele te ajudou, é como botou a faca na tua mão, que negócio é? Você é coautor do crime? Então é completamente incompatível, você entendeu? E é uma forma diferente de descrever as coisas. Uma forma diferente. Né? É essa forma moderna que está se inaugurando, junto com a nossa nova ideia de Estado. Mas que nós veremos melhor após o intervalo, em que você vai se empanturrar de coxinha gordurosa, pão de queijo de casca dura, na esperança de ter queijo macio por dentro, mas não tem, é ar, é vento. Né? Beleza?